Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos. É a primeira vez que você acessa esse canal? Se é ou se você já nos acompanha, inscreva-se no canal, dê o seu joinha e compartilhe com alguém. Sempre tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus. A nossa leitura de hoje é em Juízes, capítulos 13, 14 e 15. Vamos iniciar então? Juízes, capítulo 13. Os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahvé, o Senhor, e por este motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: Tu és estéril e não tiveste filhos. Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Em seguida, a mulher foi contar tudo ao seu marido e disse: Um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus. Tal era seu poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou seu nome. Mas ele me prometeu: conceberás e darás à luz a um filho. De hoje em diante, não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o mesmo menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até a morte. Então Manoá implorou a Yahvé em oração: Rogo-te, ó Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido. Deus atendeu a súplica de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente e apareceu à sua mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela neste momento. Imediatamente a mulher correu para comunicar ao seu marido o ocorrido e lhe disse: O homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. No mesmo instante, Manoá levantou-se, seguiu sua esposa e foi ter com o homem e lhe perguntou: Foste tu que falaste com a minha esposa? Ele afirmou: Sou eu. Então Manoá indagou-lhe: Quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele deverá proceder? E o anjo de Yahvé esclareceu a Manoá: De tudo o que proibi a esta mulher, deverá ela, pois, abster-se. De tudo que procede da videira, não provará, nem vinho, nem bebida fermentada. Também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como a orientei. E Manoá fez um convite ao anjo do Senhor: Teremos grande alegria em que fiques conosco. Desejamos preparar-te um cabrito. Ao que o anjo do Senhor ponderou: Ainda que permanecesse convosco, não comeria do teu alimento. Entretanto, se quiseres oferecer um holocausto, consagra-o a Yahvé, o Senhor. Manoá perguntou então ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que assim que se cumprir a tua palavra, possamos prestar-te uma homenagem? O anjo do Senhor lhe respondeu:
Meu nome é inefável, maravilhoso. Em seguida, Manoá tomou um cabrito e a oblação, que é a oferta de cereais, e os consagrou ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor realizou algo extraordinário e misterioso, enquanto Manoá e sua esposa contemplavam o holocausto. Quando as chamas se elevavam do altar, Manoá e sua mulher observaram o anjo de Javé subindo ao céu em meio às labaredas. Imediatamente caíram de joelhos, com o rosto rente ao chão. Desde então, o anjo do Senhor nunca mais apareceu a Manoá nem a sua esposa, e ficou claro para Manoá que aquela figura humana era o anjo de Javé. Ah, certamente morreremos, exclamou Manoá, sua mulher, porquanto vimos a Deus. Contudo, ponderou-lhe a esposa: se Javé tivesse pretendido matar-nos, não teria aceitado nem o nosso holocausto, nem a nossa oblação, e não nos teria feito contemplar tudo o que acabamos de ver com nossos próprios olhos. Tampouco nos teria revelado tudo o que acaba de nos deixar saber. Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Eterno, o Senhor, muito o abençoou. Sansão estava no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o espírito de Javé o dirigia. Juízes capítulo 14. Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali contemplou uma moça filisteia. Retornou para casa e solicitou a seu pai e sua mãe: reparei numa jovem entre as filhas dos filisteus. Peço-vos que a tomem por esposa para mim. No entanto, seu pai e sua mãe questionaram-lhe: não há mulheres entre as filhas dos teus parentes e no seio de todo o teu povo, para que vás procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai: consiga-a para mim, te peço. É esta a jovem pela qual me apaixonei. Seu pai e sua mãe, entretanto, desconheciam que mesmo isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar ocasião contra os filisteus, porquanto naquela época eles subjugavam o povo de Israel. Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Tímina. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um grande leão partiu, rugindo na direção de onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão, como se fosse cabrito. Contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto à maneira como agiu ao seu pai nem à sua mãe. Então foi conversar com a jovem, de quem gostava. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Tímina, a fim de casar-se com ela. Afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão, que rasgara com as mãos, e observou curioso, na carcaça do animal, um enxame de abelhas e mel. Em seguida, recolheu o mel com a mão e, enquanto retomava o caminho, o saboreava. Aproximando-se de seu pai e de sua mãe, ofereceu-lhes do mel, e eles comeram também. Todavia, não lhes contou que o tinha tirado do cadáver do leão. Seu pai desceu até a casa da jovem filisteia, e Sansão realizou uma grande festa, conforme a tradição dos noivados. Assim que os filisteus o viram chegar, trouxeram 30 rapazes para o acompanharem como paraninfos durante o banquete. Então Sansão lhes apresentou uma charada, dizendo: deixai-me propor-vos um enigma. Se me apresentardes a solução dele, no decurso dos próximos 7 dias das celebrações nupciais,
eu vos darei 30 vestes completas de linho e 30 mudas de roupas. No entanto, se não conseguirdes apresentar-me a resposta do problema proposto, vós tereis de dar-me as 30 peças de linho e as 30 roupas de festa. E os moços responderam: propõe o teu enigma, estamos prontos para ouvi-lo. Então ele lhes enunciou a charada: do que come saiu comida, do que é forte surgiu doçura. Passaram 3 dias e eles ainda não haviam encontrado a resposta desta adivinhação. No 4º dia, os jovens filisteus ameaçaram a mulher de Sansão, dizendo: convença o teu marido a esclarecer o enigma que nos deste. Caso contrário, atearemos fogo a ti e à casa do teu pai. Foi para nos espoliardes que nos convidastes a vir aqui? Então a esposa de Sansão chorou sobre seu ombro e lamentava: tu não sentes por mim amor? Tu me odeias? Propuseste aos filhos do meu povo um enigma, nem a mim explicaste como se resolve. Ao que ele retrucou prontamente: nem a meu pai nem a minha mãe contei a solução deste mistério, porque eu faria a ti. Ela murmurou durante o restante da semana que duraram as comemorações de núpcias. Por fim, no 7º dia, Sansão lhe revelou o segredo, porquanto ela continuava a lamentar e chorar sobre o seu ombro. Ao ouvir a resposta, ela a revelou aos filhos do seu povo. Antes do pôr do sol, do último dia do trato, os homens da cidade vieram à presença de Sansão para lhe responder: o que pode ser mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Diante do que Sansão lhes replicou: se não tivesses arado com a minha novilha, jamais teriam encontrado a resposta ao meu enigma. Em seguida, o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. Ele desceu até Ascalon, matou 30 homens, tomou as suas roupas de festa e as entregou aos que tinham desvendado seu enigma. Depois, irado, partiu para a casa do seu pai. Então a mulher de Sansão foi entregue a um de seus 30 padrinhos de casamento. Juízes capítulo 15. Passado algum tempo depois, durante a época de colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito e comentou com o pai dela: vou até os aposentos da minha esposa. Entretanto, seu sogro não quis deixá-lo entrar e explicou-lhe: eu entendi que tu não a amavas e não a querias mais, e por isso a entreguei a um dos teus amigos. Mas, repare, a sua irmã mais nova não é ainda mais bonita? Pois então fique com ela em lugar da irmã. Ao que Sansão lhe respondeu: desta vez ninguém poderá me acusar quando eu acertar as contas com os filisteus. Em seguida, partiu e capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pelas caudas e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. E assim queimou não somente os feixes de trigo, como tudo que estava plantado, e até as vinhas e oliveiras. Os filisteus indagaram: quem fez isso? E lhes contaram: Sansão foi o responsável, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Então Sansão lhes prometeu: já que agistes deste modo, não descansarei enquanto não me tiver vingado de vós. E os atacou com toda a violência, sem qualquer piedade, e realizou terrível matança. Logo depois, desceu à gruta do rochedo de Etã e ali se recolheu. Os filisteus subiram, foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Lei.
Os cidadãos de Judá indagaram aos filisteus: por que nos atacastes? Ao que eles replicaram: viemos prender Sansão e levá-lo amarrado, a fim de tratá-lo como ele nos tratou. Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e foram falar com Sansão, argumentando: não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Não compreendes o que nos fizeste? Ao que ele lhes justificou: assim como me fizeram, eu lhes fiz igualmente. Então eles lhe disseram: descemos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus. Mas Sansão lhes pediu: jurai-me, pois, que vós mesmos não me matareis. Diante do que eles anuíram: juramos, desejamos apenas te prender e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te feriremos. Então o puderam amarrar com 2 cordas novas e o conduziram para fora do rochedo. Quando os homens trazendo Sansão se aproximavam da cidade de Leí, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1.000 homens. Então bradou: com uma queixada de jumento eu os amontoei. Com uma queixada de jumento abati 1.000 homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada e aquele lugar passou a ser conhecido como Colina da Queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahvé, dizendo: foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Leí, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de Fonte do que Clama, que permanece fluindo até nossos dias em Leí. Então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos, durante a época do domínio dos filisteus. Amanhã a nossa leitura será em Juízes, capítulos 16, 17 e 18. Eu aguardo você para essa leitura amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor te abençoe grandemente e um abraço.